Boa tarde, eu sou o Cláudio Lopes e hoje no Espaço Livre o nosso entrevistado é o vice-governador do estado de Minas Gerais, senhor Matheus Simões de Almeida. Ele tem 42 anos, foi eleito vice-governador no primeiro turno das eleições de 2022, ao lado do governador Romeu Zema, chapa que obteve mais de 6 milhões de votos, ou seja, 56,1%. Professor Matheus nasceu em Gurupi, no Tocantins. É graduado em Direito e com mestrado em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos, onde também já atuou ou atua como professor. Ele foi vereador pelo Partido Novo em Belo Horizonte e também secretário-geral de Estado. Boa tarde, senhor Matheus Simões, professor Matheus. Bem-vindo à Rádio Difusora Ouro Fino, FM 94.1. Bem-vindo aqui também ao programa Espaço Livre. A nossa primeira pergunta, tá, é em relação a essa visita que o senhor faz hoje à cidade de Ouro Fino, o que o traz à nossa cidade. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por me receber aqui. Sempre uma alegria estar no sul de Minas. Eu que tenho família aqui no sul de Minas, eu falo que é o norte do sul de Minas, né, lá em Perdões, mas sempre uma alegria estar na região e voltar a Ouro Fino. Venho a Ouro Fino nessa oportunidade por dois motivos. O primeiro deles é agradecer ao apoio que nós tivemos da cidade. Estive aqui durante a campanha, acompanhado do Dr. Maurício, que foi eleito nosso deputado estadual na região, pelo Partido Novo, e eu fiz um compromisso na época da campanha de voltar a cada uma das cidades onde eu tinha estado durante a campanha, porque esse negócio do político aparecer, vai pedir voto, não aparecer nunca mais, é um negócio muito feio. Voltar para agradecer a vitória que a região garantiu a mim e ao doutor Maurício, a mim, ao governador, obviamente, e ao doutor Maurício. Então, esse é o primeiro motivo para estar aqui. O segundo, nós tínhamos hoje marcada a entrega de uma viatura da patrulha escolar, então aproveitei para também fazer a entrega pessoalmente, desde os atentados, daquele atentado terrível em Santa Catarina, o governador determinou o reforço da patrulha escolar com a disponibilização de mais viaturas dedicadas exclusivamente à presença da PM nas escolas. Então viemos entregar uma dessas viaturas a Ouro Fino, indicação do Dr. Maurício na região, já que aqui nós temos só escolas estaduais 7, não é? Então é uma forma da gente tentar normalizar o ambiente de frequência das escolas para pais, para professores e para alunos. Então, vem por esses dois motivos, numa sequência de viagens pelo sul de Minas. Hoje eu já estive em Pouso Alegre, já estive, vou ainda a Jacutinga, estive lá em Congonhal e em José Bento para ver a obra da 459, então é uma corrida pela região e continuo na região por mais 2 dias. Rapidamente, eu gostaria que o senhor pudesse nos falar também que o senhor já foi vereador, hoje vice-governador, desse seu ingresso na vida pública, de onde que veio isso, na família, alguém seguiu, né, esse caminho? Curioso. É curioso. As pessoas às vezes me perguntam isso, porque no Brasil é muito comum, né, essa lógica hereditária. Político, né, filho de prefeito, filho de deputado. Né? A minha história é uma história, as pessoas falam que dramática, mas assim, eu acho ela curiosa. Eu perdi os pais, meu pai e minha mãe, quando eu tinha 14 anos de idade, num acidente de carro, na 2002. E de lá para cá, de alguma forma, eu comecei a acreditar ali, quando eu estava com uns 15 anos de idade, que os problemas que eram muito difíceis de resolver para eu resolver sozinho, a política talvez desse conta de resolver. Eu fui uma criança muito angustiada com os grandes problemas. Eu tenho a sorte de ter nascido numa família de recursos. Ao longo do tempo, fui tendo sucesso profissional na minha carreira, sou procurador concursado da Assembleia, tenho uma gestora de ativos financeiros, tenho fazenda. Então, assim, a minha vida eu fui sendo premiado pela vida, pelo trabalho, com uma vida de muito conforto e tranquilidade, mas eu sempre me angustiei com problemas como o problema do uso do crack, como as filas de hospital público, como a falta de segurança para a gente viver nas cidades. Então, desde os meus 16 anos de idade, eu participei de todas as campanhas políticas do Brasil. A cada 2 anos eu estava envolvido em campanha, sempre pedindo voto, escolhendo candidato, pedindo voto. Com o tempo eu fui me frustrando com esse processo, porque ganhava um que eu tinha votado, o cara não fazia o que eu achava que devia fazer. Depois os escândalos de corrupção começaram a crescer e eu estava com a vida já estabilizada, eu e minha esposa, nós não conseguimos ter filhos. Então, depois de alguns probleminhas de saúde, resolvemos não insistir nisso, porque começou a ficar perigoso. E com a vida bem equilibrada, eu falei com a Cris, eu queria entrar para a política como mandatário.
para tentar fazer um pouco de diferença na vida dos outros. Sabe que eu falo que de alguma forma é uma mistura do fato de eu ter perdido meus pais cedo e acreditar que a gente precisa colaborar de alguma forma, com o fato de eu não ter filhos e acreditar que a gente precisa deixar algum tipo de legado, que fez com que eu acabasse indo para a política. E aí, primeiro vereador eleito pelo Novo no país, depois coordenador da campanha do governador Romeu Zema em 2018, convidado por ele para ser secretário-geral, coordenando os outros secretários ao longo do primeiro mandato, e recebi o convite ano passado para ser vice dele, função que eu exerço assim com muita alegria. Não é um vice decorativo, até brincava quando chegava aqui, com o meu chefe de gabinete, estava comigo no carro, porque cada dia que eu passo fora de Belo Horizonte eu acumulo serviço, porque eu continuo na atividade de orientação de todos os outros secretários. Mas faço com muita alegria essa visita no interior, porque, como diz o governador, em Belo Horizonte, se muita gente pensa em solução, mas para conhecer o problema a gente tem que estar na ponta. E o senhor já teve a oportunidade também de exercer o cargo de governador numa ausência do governador Zema, e tem esse contato direto com a administração. O que o senhor considera de satisfatório e de resultado no governo Zema, em Minas Gerais? Quando eu separo um pouco o primeiro mandato do segundo. O primeiro mandato é um mandato de colocar a conta em dia. Né? Porque, se a gente for pensar, nós somos um governo tão endividado, com tantos problemas correntes, só para as prefeituras a gente devia 14 bilhões de reais. Para os servidores a gente estava devendo o 13º e os salários parcelados. Para fornecedores a gente devia 20 e poucos bilhões de reais. Para a União a gente deve 150 bilhões de reais, estava sem pagar parcela. Então, assim, a situação era tão caótica que nós passamos os primeiros 4 anos tentando organizar as contas do Estado e agora elas estão em razoável organização. As grandes entregas, a expectativa é que aconteçam a partir daí. O governador tem dito que a gente tem, óbvio, tarefas para executar na segurança, na saúde e na educação, porque sempre há tarefas para executar nessas áreas. Mesmo a gente sendo o estado mais seguro do Brasil, tem que continuar investindo. Mesmo a nossa saúde tendo sido aquela que melhor reagiu à pandemia, nós temos que continuar investindo. E educação nem se diga. Mas nós precisamos mudar o perfil de emprego e renda de Minas Gerais. Então esse próximo mandato vai ser sobre isso, sobre geração de emprego e qualificação de renda, e para isso nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de energia e nós precisamos de qualificação de mão de obra. Então esses são os 3 grandes focos, por isso a minha preocupação em continuar fazendo as concessões, em continuar tendo obras estruturantes como o Rodoanel de Belo Horizonte, em brigar pela privatização da CEMIG, se chegar o momento de brigar por isso na Assembleia, mas até lá garantir que a CEMIG faça investimentos, porque não é possível um estado do tamanho de Minas Gerais não ter energia de qualidade para fornecer para quem quer produzir, não ter eletricidade trifásica na zona rural. Eu morei na fazenda até os 15 anos. Até hoje a nossa zona rural é majoritariamente monofásica. Isso é uma vergonha o estado da potência agrícola de Minas Gerais. A agricultura representa 22% do PIB, é mais do que a mineração. E como é que a gente pode não ter energia trifásica em todas as fazendas do estado? E não tem. Então, estamos pelejando com isso. E formação de mão de obra. Talvez essa seja o projeto que é a menina dos olhos do governador e meus, que é o Trilhas de Futuro. É a bolsa que a gente dá para os alunos fazerem cursos privados, técnicos, com ensino pago por nós, ele escolhe o curso. A gente ainda dá o auxílio transporte, o auxílio alimentação. Hoje nós temos mais de 100 mil alunos matriculados. Nós já temos mais de 70 mil formados e a gente vai continuar com esse processo para poder qualificar a mão de obra do Estado, para que a gente possa ter gente que ganhe melhor em Minas Gerais. O senhor falou da educação, o piso nacional do magistério vai continuar sendo um problema para o governo do Estado? Não, nós já mandamos o projeto de lei de reajuste do piso na semana passada para a Assembleia, ele é retroativo a janeiro. Então faremos o pagamento a partir de janeiro. Uma discussão que em alguns momentos aparece, mas é uma discussão de sindicato. O sindicato sabe que está errado, já perdeu na justiça várias vezes. É porque o piso nacional é para um professor que trabalha 40 horas. A gente paga a proporção das horas que o professor trabalha. Mas já mandamos o projeto de lei para a Assembleia, também confiante que isso vai caminhar. A gente podia passar os nossos professores para 40 horas? Podia. Eu ia ter que demitir cerca de 50 mil professores, porque eu ia ter excesso de professores. Não é possível que alguém acredite que esse é o melhor modelo para Minas Gerais. Então, eu prefiro continuar com o modelo que nós temos. Nós temos mais de 200 mil professores hoje, todos eles ganhando dentro do piso, respeitada a carga horária. Nós sabemos que o senhor tem um tempo reduzido, né? Está com a agenda meio atribulada aí, mas a gente gostaria que o senhor pudesse nos falar a respeito do relacionamento do governo do Estado com o governo federal, haja visto que o governador Romeu Zema declaradamente apoiou o então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Como que isso pode impactar nos projetos que Minas tem para esses próximos anos de governo da gestão Zema, na qual o senhor faz parte?
Eu acho que o impacto não é grande. Se a gente for avaliar a realidade de Minas Gerais, primeiro, o presidente Lula ganhou em Minas. Então, não acredito que ele vai querer perseguir um estado que o elegeu. O eleitorado, né? Segunda coisa, nós temos um governador muito ameno de relação. Então, ele não é um governador que vai ficar brigando com o presidente, nunca brigou com ninguém, não vai ficar brigando com o presidente. Terceira coisa, Minas é muito grande para ser perseguida. Fala, como é que você persegue um estado que tem todas as áreas da economia nacional? Se a gente fosse um estado só minerador, tá, perseguir a mineração. Ou se a gente fosse um estado que só tivesse indústria de base, perseguir a indústria de base. Nós temos tudo. Vai perseguir o agro, que é a maior parte da nossa economia, o que vai fazer com o resto do Brasil, que também é agro? Então, eu não acredito nesse tipo de coisa. Me preocupa mais um outro desafio que nós temos, mas nessa mesma linha. O Sul e o Sudeste vão ter um desafio muito grande na discussão da reforma tributária que o governo está tentando conduzir no Congresso Federal, meio na base do solavanco. O governador e eu somos absolutamente favoráveis à reforma, mas ela não pode tirar mais dinheiro que ela já tira do Sul e Sudeste para mandar para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país. Não pode. Isso não é uma questão de preconceito, é uma questão de limite. Isso até já foi discutido, né, através do consórcio também, da reunião. Esse é o grande tema nosso do consórcio desse final de semana. Por quê? Eu não sei se o doutor Maurício está aqui ao nosso lado sabe disso, mas 80% de toda a arrecadação do Brasil vem desses 7 estados. E a gente só fica com 56% do retorno. Ok, mas eles querem aumentar a retirada de recursos daqui para formar os fundos de desenvolvimento regional dos outros estados. Gente, tem pobre em Minas. Assim, é só isso que eu tenho chamado a atenção. Tem pobre no Rio Grande do Sul, tem pobre em São Paulo. Não tem pobre só nas regiões pobres. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso de retirar dinheiro da região Sul e Sudeste, porque nós estamos retirando a condição de resgate social das nossas populações mais pobres. Esse, para mim, é o maior desafio e é onde a gente tem um embate duro, porque no Senado nós somos minoria. Apesar de na Câmara nós somos metade da Câmara. Então espero que os senadores tenham muita tranquilidade para discutir isso. O Sul e o Sudeste não podem ser mais prejudicados. Manter o sistema atual, que já é um sistema que tira dinheiro daqui, não tem problema. A gente entende que o federalismo é assim mesmo. Mas para tudo tem limite. Então acho que esse desafio é maior do que um risco de perseguição. Basta dizer que nós já tivemos com todos os ministros que têm relação com Minas Gerais. Basta dizer que nós estamos caminhando na discussão da repactuação do desastre de Mariana. Dizer que nós vamos ser aliados do governo federal não vai acontecer. Efetivamente, basta dizer que nós acreditamos em concessões e privatizações, o governo federal não acredita. Mas isso não vai impedir que os interesses de Minas continuem sendo respeitados e perseguidos. Uma última informação também foi em relação à situação da Mata Atlântica em Minas. Minas apareceu como como o estado que mais desmatou, liderando um ranking. Como que podemos mudar isso? Isso é pauta do governo? O governo já se debruçou sobre isso? É pauta. Eu fico um pouco bravo com esse ranking todo ano, porque nós somos o maior remanescente de Mata Atlântica. E o ranking não é um percentual. O ranking é um valor absoluto. Nós somos o estado que mais tem Mata Atlântica. A chance de ter desmatamento de Mata Atlântica aqui é maior do que em qualquer outro estado. Então, quando coloca a gente em primeiro e a Bahia em segundo, esquecem, por exemplo, que a Bahia tem em volume de Mata Atlântica 1/3 de Minas Gerais. Proporcionalmente, o desmatamento de Mata Atlântica na Bahia foi muito superior ao desmatamento de Mata Atlântica em Minas Gerais. Mas, deixando isso de lado, nós estamos muito preocupados, sim. O que nós começamos a fazer? Nós pegamos, os nossos produtores rurais vão saber do que eu estou falando. Foi feito há uns anos atrás o CAR, certo? Que é o Cadastro Rural. No CAR, você detecta se teve desmatamento ou não a partir de 2008, porque você tem lá as zonas marcadas e as imagens de satélite, comparando desde 2008, quando foi aprovado o novo Código Florestal, até hoje. Nós estamos pegando por segmento e fazendo uma leitura para o segmento de produção, fazendo uma leitura sobre se aquele segmento teve ou não teve desmatamento e certificando quem não teve. Qual que é a boa notícia? Fizemos isso com o café. Minas Gerais tem mais de 1 milhão de hectares de café cultivado. São 99,4% das propriedades não apresentaram nenhum desmatamento fora das regras legais desde o ano de 2008. 99,4%. Mais do que isso, 1 milhão de hectares de café produzindo geraram uma área de reserva adicional, além da reserva legal, de mais 300 mil hectares. Ou seja, ela tem só de área de preservação voluntária quase o mesmo tanto que ela tem de reserva legal. O que significa que a gente tem condição de certificar o nosso café como um café verde. Não é no café que nós temos problema. A gente sabe que esse problema está
na pecuária extensiva em algumas regiões. Vamos trabalhar com esses produtores na recuperação, estamos pondo dinheiro no PRA, que é o projeto de recuperação ambiental, mas eu não aceito a pecha de estado desmatador. Isso é muito ruim para a nossa produção. O nosso cafeicultor, que vai começar a enfrentar as barreiras que a Europa está tentando impor, ter que conviver com essa pecha é muito ruim. O governo federal também não faz um favor para Minas Gerais quando divulga desse jeito dado. Sem discriminar a região onde acontece, o motivo pelo qual acontece, ou qual é a cultura que está fazendo isso. Nós temos que tomar muito cuidado com a criminalização da atividade do campo. Nós estamos começando a tratar o agricultor, aquele que alimenta as famílias, como se ele fosse um criminoso. E tentando criar divisões dentro do campo, quando a gente fala em agricultura familiar, como se qualquer negócio um pouco mais estruturado fosse um inimigo da produção. Há uma mentira contínua sobre dados de produção no Brasil e sobre os riscos ambientais que a nossa produção oferece. Nós temos agricultura regenerativa no Brasil quase inteiro. E aí pega um estado igual Minas Gerais, que é o maior produtor de leite do Brasil, o maior produtor de café do Brasil. Nós não podemos aceitar que a nossa produção seja tratada como uma produção irresponsável. Precisamos punir os irresponsáveis, mas não tratar o nosso produtor como se ele fosse um criminoso. Já foi divulgado, para a gente encerrar agora, já foi divulgado também em alguns órgãos de imprensa da capital mineira que o senhor possa vir a ser um candidato, um pré-candidato ao governo de Minas. O senhor alimenta esse desejo? É curioso, quando fazem a pergunta para o governador sobre se ele vai ser candidato à presidência, ao Senado, alguma coisa, ele dá uma resposta boa e fala: meu filho, tem alguma chance de eu ganhar uma eleição se o meu governo não for excepcional? Fala, não. Falei, então ótimo, então vamos trabalhar no governo excepcional, lá no final a gente pensa que a gente faz. Mas eu acho que é natural as pessoas especularem, né? Como eu sou vice e tive uma atuação muito presente, as pessoas especulam. Está nessas andanças também? Mas as minhas andanças têm mais a ver com uma decisão do governador de que a gente precisa estar na ponta. O governador sempre andou muito, tanto que já teve várias vezes por aqui. Eu hoje divido com ele essa função, porque o governador tem uma pauta nacional complexa também dessas negociações que a gente está discutindo. Então agradecemos a sua muito obrigado, foi um prazer enorme. Difusora, a sua visita aqui em Ouro Fino e desejamos sucesso aí nessa missão de ajudar o governador Romeu Zema a conduzir a nossa querida Minas Gerais. Um abraço àqueles que nos acompanham, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Para você, boa tarde e continue na Difusora.